estuda lá no direito penal básico do Estatuto. Essa distinção ela tem importância prática. Por quê? Porque o tratamento que se dá a uma criança com idade abaixo de 12 anos, quando pratica uma infração penal, crime ou infração, é diferente do tratamento que se dá àquele que pratica a infração já tendo idade entre 12 e 17. Abaixo dos 12 anos, praticou uma infração penal, qual é a consequência? Essa criança, ela não pode sequer ser conduzida à autoridade policial. Ela deve ser encaminhada imediatamente para quem? Para o Conselho Tutelar existente no município. É o Conselho Tutelar que apreciará o caso e aplicará uma chamada medida de proteção a essa criança. Essas medidas de proteção estão previstas no artigo 98 não, desculpe, artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São medidas que vão desde a simples entrega até situações de tratamento especializado para a criança infratora, portanto, com idade inferior a 12 anos. Então, não se quer que haja a intervenção da polícia, do Ministério Público e do juiz. A não ser que na cidade, no município, ainda não haja conselho tutelar instalado. Só nesses casos desse limite que a criança, então, seja apresentada ao juiz de direito. É o que autoriza o artigo 262 do Estatuto. Não que a autoridade policial não possa ter um ocorrência. É evidente, você vê um menino de 10 anos atirando uma pessoa, é impossível ele sair da polícia. Aí a polícia vai dizer, não, mas eu não posso, porque não, o Estatuto não deixa que a criança seja conduzida à delegacia. Não quer que a criança tenha contato com o direito policial e não pode. Mas a autoridade policial pode, sim, fazer entendimento, justamente encaminhando para o Conselho Tutelar e não para a delegacia. No entanto, se trata agora do adolescente, a situação é um pouco diferente. No caso do adolescente, sim, a ocorrência, ela é atendida, claro, pela autoridade policial. A situação poderá ser de flagrância ou não. Flagrância no sentido de que o adolescente foi apreendido, tão logo tenha cometido infração, ou logo depois de tê-la cometido, aí é encaminhado para a autoridade policial, e a autoridade policial, de acordo com o Estatuto, a partir do artigo 171, artigo 171 e seguinte, a autoridade policial examinará o caso concreto. Se a infração praticada por esse adolescente foi contra a pessoa, tendo o adolescente incorrido na prática de grave ameaça ou violência física contra a sua vítima, aí a autoridade policial haverá o chamado auto de apreensão, que equivale, por assim dizer, ao auto de prisão de flagrante dos adultos. Da mesma forma, se a infração não foi com esse grau de gravidade, a autoridade policial haverá aquilo que se mencionou chamado de boletim de ocorrência, também com os mesmos requisitos, os mesmos padrões do auto de apreensão. E quando não se trata de caso de apreensão ou flagrante, que o adolescente esteja solto, mas a autoridade policial soube que ele praticou uma infração, a autoridade faz somente uma investigação. Numa dessas três hipóteses, ou em qualquer das três hipóteses, o que é que o Estatuto determina? Que a autoridade policial, feitas essas investigações preliminares, através de flagrantes, remeta todas as peças, juntamente com o adolescente infrator, para onde? Remeta para o fórum. Com quem esse adolescente terá o primeiro contato? Com o promotor de justiça, da infância e da juventude. Este promotor, recebendo o adolescente em seu gabinete, junto com as peças vindas da autoridade policial, talvez até a recomendação de que a vítima deve estar nesse contato com o promotor, testemunhas, etc., os pais do adolescente. Então, o promotor faz esse contato preliminar, formulará seu ponto de vista. O que é que o promotor pode fazer? Ele está aí com uma adolescente, está com aquela documentação que veio da autoridade policial, o promotor tem três opções. Ou ele vai entender que o caso não configura infração penal, não é crime, não é contravenção, ou o caso seja crime ou contravenção, não há qualquer evidência de que esse adolescente
Então, o promotor faz o quê? Ele promove o arquivamento. Não há por que seguir adiante. Em situação contrária, se o promotor se convence de que o adolescente realmente participou da infração, caso de figura, filho, o promotor terá duas opções. A primeira, se ele entende que o caso não é de tanta gravidade, que esse adolescente é primário, nunca havia se envolvido, etc., de acordo com as exigências do artigo 126, o promotor ele concederá a chamada remissão. É o nome que se dá ao perdão. Em outras palavras, a remissão seria um perdão, uma chance que se dá ao adolescente. Olha, você hoje vai se beneficiar desse perdão, mas não volta a praticar a infração, senão, na próxima. Então, a ideia que esse estatuto é conferir um sentido pedagógico a isso, para que o adolescente compreenda, e outros, os padrões adequados, e que está merecendo, na primeira ocasião, dessa oportunidade. Todavia, no caso seja de maior gravidade, ou já se tratando de reincidência, o promotor ali, certamente, oferecerá uma representação. Solicitará ao Poder Judiciário, ao juiz da comarca, que instaure um processo, para que nesse processo, mediante contraditório, defesa dos advogados, terá direito ao advogado, se apure se realmente ele é ou não responsável pela infração penal, que se lhe atribui. Depois de ter corrido todo esse trâmite processual, lá no final, então, o juiz fará uma avaliação, depois das avaliações dos promotores, dos advogados, dos adolescentes, fará uma avaliação. O caso é de acolhimento da representação ou não é? Se for, o juiz então dirá que procede a representação e aí chega-se num momento importante. O juiz terá de decidir qual a medida que aplicará ao adolescente, dentre aquelas previstas no artigo 112, que vão desde advertência até a mais grave coisa, que é a internação. E a internação, ela pode durar até 3 anos. Então tem gente que pensa que é brincadeira, que a adolescente não cumpre medida alguma. Ela só não se chama de pena, essa medida, que na verdade confunde-se com a pena. A mais severa dela, essa informação, ele cumpre em regime fechado, sim. Lá no educandário, aqui na Eleitoria Pouco. E eu faço até um comparativo com vocês, e isso eu sempre coloco então um desafio para que eles digam que o estatuto prática passando a mão na cabeça. Quantos júris eu fiz, quantos júris a doutora Sandra fez, a doutora Kelly, a doutora Carla Ferraz, senhores advogados já fizeram, então, em que os réus primários de dom da presidência, ainda que condenados em plenário por homicídio qualificado, terão sua pena cravada por crime legal, para qualificar 12 anos. Aí se diz, puxa, 12 anos ele pegou, coisa horrível, sai todo mundo comovido fora. Mas aí nós temos uma lei de execução penal que veio para atender a nossa carência de presídios, e essa lei tem o seguinte: ela estabelece uma chamada progressão de regime. Depois que aquele condenado cumprir a 6ª parte no chamado regime fechado, ele tem direito à progressão do regime. Logo, se ele pegou 12 anos, cumpriu a 6ª parte, qual é a 6ª parte dos 2? São 2 anos. Ele cumpre 2 anos com bom comportamento na penitenciária, ele está apto a ser transferido para a colônia penal. O que é a colônia penal? É um local sem muro. Ele, de vez em quando, irá para a sua casa. E aí a gente olha assim, mas promotor, que palhaçada foi aquela? Ele não ganhou 12 anos de pena? O que ele está fazendo ali na rodoviária, tomando cachaça na esquina? Aí você tem que baixar a cabeça, dizendo, promotor, que está fazendo isso. É a lei de execução penal. E o mesmo adolescente, no mesmo dia que aquele adulto praticou também o homicídio qualificado, certamente ele estará ainda no educandário. Só que por mais tempo ele regime fechado.
ele poderá chegar até 3 anos, a não ser que ele tenha um laudo favorável da equipe técnica, da unidade de internação, psicólogo, social, etc. Senão, ele vai amargar pelo menos 3 anos. E 3 anos é o prazo máximo. Então, não é difícil nos contrapormos a essa argumentação barata. Né? De que, poxa, ele tem que responder pelo Código Penal, talvez ele tenha que ter. O adolescente vai dizer, pô, no Código Penal não só não ficar 2 anos fechado, que maravilha. Por isso que tem muitos que chegam à delegacia do adolescente, que se dizem maiores, tentam ocultar a verdade. Porque se no começo do estatuto parecia uma forma séria em favor dos crianças e adolescentes, hoje eles estão descobrindo que não é assim. Tá? Que existe reprimenda e por vezes mais séria que os adultos. E nós não podemos aceitar essa argumentação leviana de que não há resposta do Estado para a prática infracional do adolescente, em hipótese alguma. As infrações graves, sobretudo, são sempre respondidas com resposta, com reprimenda severa a nível de internação. A internação é a melhor medida, não é? Por quê? Porque, na verdade, ela nos ressocializa, não reeduca. Mas não se achou ainda nada mais adequado para substituí-lo para os casos graves. A própria exposição de motivos do Código Penal, depois da reforma de 84, na própria exposição de motivos, fala exatamente nessa busca mundial por alternativas das penas privativas, que nós sabemos, aquele romantismo de dizer que a pena tem caráter retributivo e recuperativo da sociedade, pode ser retributivo. A vingança por instinto do Estado, mas não o caráter que recupera. Caráter social. Nem para o adulto, nem para o adolescente. Por isso, elege, claro, como melhor medida do Estatuto, a medida prevista no artigo 22, chamada de liberdade esportiva. A internação só deve ser aplicada em última hipótese, quando não seja possível ou seja adequada qualquer das outras medidas menos graves, menos severas. Mas, se há sim esta medida mais drástica, existe. Ela existe e está sendo aplicada. Verifiquem-se, não é, as unidades de internação. Tanto a definitiva, lá em Pirapá, como as unidades de internamento provisórias que hoje existem em Curitiba, em Londrina e em Ponta Grossa. Onde os adolescentes podem ser internados provisoriamente enquanto o processo tramita. Então, o que o Estatuto fez, na verdade, ele não retirou a possibilidade de adolescentes responder por seus atos antissociais, por suas infrações penais. Ele apenas elevou em dignidade a possibilidade de defesa por parte do adolescente infrator. Porque até 88 não se separava entre elas. Então, você via, no artigo 153 da antiga Constituição, capítulo, artigo dos direitos e garantias fundamentais, o que é que se via lá? Que os adultos só podem ser presos mediante flagrante ou ordem política. Isso foi repetido, agora no artigo 5º, não há dúvida. Só que também não está dito que essa norma esteve para adolescentes. E nós temos aquele raciocínio hermenêutico, um raciocínio estúpido, um raciocínio retrógrado, de que se a lei não especifica claramente, mas também vale para a prescrição regra, nós não aplicamos. Ora, se vale para o adulto, que está em melhores condições de defender seus interesses, como mais razão deveria valer para o adolescente? A Constituição não chegou a esse requisito, mas o Estatuto fez essa observação, que o adolescente tem os mesmos direitos e garantias processuais do adulto. Ele tem direito a saber que efetivou sua prisão, tem direito a ter a sua apreensão comunicada aos seus familiares, tem direito a saber qual a imputação que lhe pede através de uma peça formal, tem direito à defesa técnica por advogado, direito a recursos,